Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma alegria poder estar com vocês. Nós estamos chegando aí ao fim de mais um ano e, sem dúvida nenhuma, talvez o ano mais complicado, mais difícil e mais revelador dos últimos anos. Pelo menos na minha vida aí, na minha curta vida de 48 anos, eu não me lembro de ter passado por um ano tão complicado, desafiador, e isso que eu vivi lá nos anos 80, tempo da Guerra Fria, tempo de crises econômicas. Meu pai mesmo passou por 2 falências naquele tempo. Aliás, foi um ano também, 2020, de muitas perdas, né? Meu pai faleceu faz pouco mais aí de um mês e meio. Eu estive lá em Santa Catarina acompanhando, pude pregar para ele, estive com ele nos últimos momentos de vida dele lá no hospital, e realmente foi um baque para nós, uma perda terrível. Claro que a esperança da ressurreição e da volta de Jesus, ela nos enche o coração no momento desses, e eu aguardo para muito em breve o reencontro com meu pai. Foi um ano em que muitas pessoas perderam emprego também, foi um ano de crise econômica, foi um ano em que quase todas as famílias perderam alguém vitimado pela Covid-19. Recentemente mesmo, um querido pastor, amigo nosso, perdeu a vida, e várias outras pessoas também acabaram sendo acometidas por essa doença, que simplesmente em um ano se alastrou pelo mundo e tem causado grandes estragos. Agora, a gente sabe que já estava anunciado lá em Mateus 24, por exemplo, que as pragas, epidemias, doenças seriam também um sinal do fim dos tempos, né? Sem contar os outros sinais que estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu comentava com a minha esposa que são tantos sinais que a gente fica até mal acostumado, como se fosse tudo normal, né? Mas, repito, né, em um ano a gente viu acontecer tanta coisa como em décadas a gente não via. O relógio, né, como alguns têm falado, o relógio do fim do mundo, né, foi acelerado grandemente neste ano complicado. E eu tenho percebido também, e nessa noite eu quero conversar com vocês sobre isso, que alguns experimentos sociais, alguns experimentos realizados por autoridades foram feitos, né, de maneira bastante agressiva até neste ano. Um tipo de engenharia social que promove aí o instinto de rebanho, né, também foi levado aí quase às últimas consequências. E isso é bastante interessante para aqueles que estudam as profecias. Eu quero repetir algo que eu falei agora há pouco, né? Para nós, adventistas, estudar as profecias não é meramente uma questão de curiosidade, de saber em que momento estamos na história, ou sensacionalismo barato, ou coisa parecida. Não. Para nós, as profecias, elas são importantes porque elas apontam para alguém que para nós é muito importante. Na verdade, o que mais nos interessa ao estudar as profecias é justamente nos situarmos no tempo e saber se falta muito ou falta pouco para o nosso encontro com o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o foco. Se você desviar o foco de Jesus, os estudos proféticos eles passam a perder o sentido. Na verdade, vira mera especulação ou até, como eu disse, sensacionalismo, que não leva a nada. O sensacionalismo em torno de profecias, aquele que marca datas, aquele que está ligado a essa questão de marcações de datas para eventos como o fechamento da Porta da Graça ou mesmo a volta de Jesus, ele é deletério, é negativo, porque quando esses eventos anunciados passam e nada acontece, as pessoas se desapontam, as pessoas se tornam até céticas, né? E passam a descrer de todos os anúncios. Então eu costumo dizer que há muita diferença entre o atalaia, que está ali no muro, observando as coisas para dar o sonido certo à trombeta, daquele que está apenas ali causando alarde e sensacionalismo barato. Nós temos que distinguir as duas coisas, né? Noé, por exemplo, pregou uma mensagem difícil, uma mensagem que poderiam até julgar como alarmista durante mais de um século. E, no entanto, era um profeta de Deus. A coisa que ele anunciou aconteceu. E a mensagem central dele era: arrependei-vos, estejam preparados, aceitem a porta da graça que está aberta e sejam salvos. Da mesma forma, o foco das nossas pregações hoje tem que ser Jesus, a volta dele e a graça ainda disponível. As pessoas precisam entender que os braços abertos de Jesus, não mais a porta da arca, estão ali abertos para receber as pessoas, a fim de que elas se preparem para o grande encontro com Cristo. Então nunca nos esqueçamos disso, meus irmãos. O foco das profecias é Jesus. Ele é o centro delas. É para eles que elas apontam. E por isso nós amamos estudar esse assunto das profecias.
mas sempre com devido equilíbrio, sempre fundamentados na palavra de Deus, porque aí nós realmente estaremos em caminho seguro, tá bom? Eu preparei para vocês nessa noite uma apresentação em Prezi, e eu quero agora compartilhar com vocês a minha tela, ok? O título, né, que foi dado para essa palestra está aqui, As Profecias e a Grande Convergência. Que convergência é essa? Eu quero começar lendo com vocês Apocalipse, capítulo 17, se você tem sua Bíblia aí em papel ou no celular, não importa a plataforma, o importante é lermos o texto sagrado juntos. Apocalipse 17. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versos deste capítulo interessante. Aliás, quero já convidá-los para uma série que eu estou preparando. Serão 8 domingos, lá no NASP Campus São Paulo. A série será transmitida pela internet, no canal da igreja do campus de São Paulo, aí, do NASP, né? Serão 8 domingos em que estudaremos as profecias do Apocalipse. Fica aqui meu convite para vocês. A série começa no primeiro fim de semana de setembro. No dia 6, eu vou pregar lá no NASP, Campus São Paulo, e no dia 7, domingo, à noite, começa então o primeiro tema dessa série de 8 domingos. Fica aqui o convite, tá bom? Apocalipse 17, versos 1 a 3, nós lemos o seguinte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque o tempo não permite, né? Eu vou falar aqui de Apocalipse 17, 13 e outras passagens que eu espero vocês já conheçam alguma coisa, e se não, lá em fevereiro, teremos aí a série especial para entrar em detalhes sobre o Apocalipse. O que me interessa neste momento é destacar o fato de que o Apocalipse mostra que, em algum momento, autoridades e a besta terão um só pensamento. Estarão em concordância, né? Haverá uma convergência de intenções. E isso é que nos importa agora, destacar, né? Eu quero agora dividir essa palestra em 2 partes bem específicas. A primeira delas é uma recapitulação geral da identidade e atuação das 3 principais bestas do Apocalipse, que você conhece bem. A besta do mar, a besta da terra e a besta do abismo. As bandeirinhas ali na tela já dão uma indicação de quem sejam elas. Se você conhece, você já está matando a charada aí, né? E na segunda parte dessa palestra eu vou falar sobre questões mais atuais e de como aspectos políticos, ecológicos, econômicos têm feito avançar a pauta dessas 3 bestas aqui do Apocalipse. É muito interessante isso, né? Vamos lá, recordando. Não vou ler o texto, porque, como eu disse, o tempo aqui não permite, senão isso aqui vira uma vigília. Apocalipse 13, você lembra desse texto? De 1 a 10, ali é apresentada a besta que emerge do mar. Você já sabe que mar, em profecia, representa povos, multidões, nações, línguas. Essa besta, ela possui aspectos que nos levam a Daniel capítulo 7. Então, João faz com que a gente volte o pensamento lá para Daniel e perceba que lá em Daniel também essa besta foi identificada. Embora lá ela seja chamada de ponta pequena ou chifre pequeno. Aqui, em Apocalipse, é a besta do mar. Mas os elementos ali eles estão repetidos nessa besta para que a gente possa fazer uma ponte lá com o livro de Daniel. Aliás, os 2 livros, Daniel e Apocalipse, são muito relacionados, né? E é preciso até estudá-los juntos para que nós possamos compreender muita coisa. Como, por exemplo, veja aí, quem é o chifre pequeno? Quem é a besta do mar, de Apocalipse 13? Nós vamos fazer aqui alguns paralelos. Em Daniel 7, o chifre pequeno blasfema contra Deus. Curiosamente, em Apocalipse 13, a besta do mar também blasfema contra Deus. O chifre pequeno persegue o povo de Deus. A besta do mar também persegue o povo de Deus. O chifre pequeno vence o povo de Deus. A besta do mar também vence o povo de Deus, pelo menos por um tempo. O chifre pequeno tem um período de tempo de atuação, 1.260 anos, né? Que pode aparecer também como 42 meses, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É o mesmo período. Curiosamente, a besta do mar também tem um tempo de atuação terrível, que é o mesmo tempo dessa ponta pequena, do chifre pequeno. E
é dito em Daniel 7:25 que esse chifre pequeno mudou os tempos e a lei. E a besta do mar, em Apocalipse 13, tem uma marca identificadora de seu poder, que é o domingo, né? Portanto, a mudança também está ali, dos tempos e da lei, dos tempos de guarda e da lei que estabelece ali no seu quarto mandamento a santificação do memorial da criação, que é o sábado. Portanto, não tem como nós fugirmos da constatação do fato de que o chifre pequeno é a mesma personagem, é a mesma figura apresentada em Apocalipse 13 como sendo a besta do mar, esse poder religioso político que perseguiu o povo de Deus e voltará a persegui-lo no fim. O tempo de atuação dessa besta ou desse chifre pequeno é bem claro, né, para quem estuda as profecias, vai de 538, com a aplicação do edito de Justiniano, que permitiu à Igreja Romana perseguir, matar aqueles que fossem contra seus dogmas, né? E vai, portanto, até 1798, quando o Papa Pio VI é preso, e aí no Apocalipse 13 é dito que ele sofre, né, a besta sofre uma ferida mortal. E de fato, para quem viveu na época, parecia que a Igreja Romana não mais se levantaria, tamanho foi o golpe que recebeu, mas a profecia diz que ela teria essa ferida mortal curada e toda a terra se maravilharia com essa cura da besta, ok? Veja, só para não deixar nenhuma dúvida, Ellen White, no livro Grande Conflito, página 266, diz o seguinte: os períodos aqui mencionados, 42 meses ou 1.260 dias, anos, ou então até um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são o mesmo período, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1.260 anos de supremacia papal começaram, olha aí, em 538 de nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Portanto, Ellen White, inspirada por Deus, afirma que os 1.260 anos já se cumpriram, de 538 a 1798. Trazer uma interpretação diferente dessa é abraçar o tal do futurismo. E nós não aceitamos isso. Como adventistas, nós somos historicistas, não é? Entendemos que as profecias se cumprem ao longo da história, tendo seu cumprimento final ali com a volta de Jesus. Então, como afirma aqui a profetisa, esse período já teve cumprimento. Lá pelo tempo da Idade Média, mais ou menos ali, ele então acontece com a supremacia papal perseguidora do povo de Deus. Apocalipse 13, ainda dos versos 11 a 18, nos mostram esses versos, então, a segunda besta. A segunda besta, ela emerge da terra, né, em oposição ao mar, portanto, uma região despovoada, uma região não densamente povoada como era a Europa, né, naquele tempo, e ainda é hoje. Então, a besta da terra, ela fala como um cordeiro no comecinho, né? Ela se comporta como um cordeiro no começo e depois acaba falando como um dragão, perseguidor, opressor. Algumas características que nos ajudam a identificar essa besta. É um poder político importante, enquanto o outro é um poder religioso. A besta da terra tem autoridade global, ela exerce sua autoridade em todo o mundo. 3. A besta da terra é um poder do tempo do fim. É interessante esse ponto também. Enquanto a besta do mar já vem atuando há um bom tempo, a besta da terra vai ter maior atuação no tempo do fim. A besta da terra é um poder cristão, ela se parece tem uma aparência de cristianismo, tanto que o cordeiro ali é apresentado como o seu símbolo inicial, né? Então, detalhando o ponto 3, em Apocalipse 16, a primeira das 7 últimas pragas é dirigida aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Verso 2. A besta da terra é que impõe essa marca. A besta do mar não tem esse poder para impor alguma coisa por via política ou via militar, mas a besta da terra tem esse poder. E é ela que vai impor a marca da besta do mar. Detalhando o ponto 4. A palavra cordeiro aparece 31 vezes no Apocalipse. 30 delas aplicadas a Jesus e uma delas só a besta que quer imitar Jesus. Por isso que ela aparece como um cordeiro ali. Mas é um falso cordeiro, né? Na verdade é um dragão disfarçado. Em Apocalipse 11, 3 a 13, também não vou ler esse texto, eu tenho no meu canal no YouTube uma palestra em que eu explico com detalhes esse assunto aí, você pode procurar lá. O título é a besta que surge do abismo. Está lá.
Aqui eu só vou recordar alguns pontos que nos interessam neste momento. Quem é essa besta do abismo? É outra besta, não é a do mar, nem a da terra. E por que ela sobe do abismo, né? Curiosamente, quando você lê esse texto ali, Apocalipse capítulo 11, de 3 a 13, você percebe que essa besta também está relacionada com um tempo de 1260 anos. Na verdade, o capítulo menciona esse período, né? Em que as duas testemunhas, que são identificadas como o Antigo e o Novo Testamento, estariam profetizando vestidas de saco. Esse vestimento, essa vestimenta de saco representa luto, humilhação, ok? Então, essas duas testemunhas, que são a Bíblia, os profetas, estariam pregando por esse tempo de 1260 anos, como que em luto, humilhadas, desprezadas. E não é verdade que enquanto a Igreja Romana perseguiu, a Bíblia esteve indisponível, a Bíblia era queimada em praça pública, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E, de fato, foi um tempo de pregação humilhada, como que de luto mesmo, né? Então, em 538, é o mesmíssimo período, né? A aplicação do edito de Justiniano, permitindo a perseguição. Em 1798, então, a prisão do Papa. E, após isso, então, a liberdade de pregação começa a ocorrer, né? Casas publicadoras de Bíblias começam a ser fundadas. A reforma, né? Ela tem atuação ainda mais forte após isso, enfim. Então, está aí, só para vocês recordarem alguns pontos importantes para identificar, lembrar de quem é a besta do abismo. Alguns detalhes ainda, né? Bom, aqui só para confirmar o que eu tinha dito, né? Ellen White diz ali na parte grifada, no finalzinho da citação, no livro Grande Conflito, página 267, que as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamento. Então, não estou aqui inventando nada, né? Na verdade, é uma compreensão adventista já de longa data, ok? Mudanças de planos de Satanás. Com a primeira besta de Apocalipse 13, a besta do mar indisponível, porque ela estava como ferida de morte, né? Que outro poder Satanás passou a utilizar por um tempo? Curiosamente, Apocalipse 11, 7 e 8 comparam essa besta do abismo com Sodoma. Interessante isso, né? Sodoma e Egito. Quando você lê Êxodo capítulo 5, verso 2, você vê ali que o faraó manifestou um ateísmo aberto quando disse assim: quem é esse Deus, Moisés, para que eu possa obedecê-lo e libertar o povo? Eu não conheço esse Deus, não quero nem saber desse Deus. Interessante que em Apocalipse 11 é trazida a lembrança, esse desafio é trazido à lembrança, né, dos leitores, mostrando que essa cidade misteriosa aí de Apocalipse 11 também teria uma atitude ateia. E Sodoma, a gente sabe, é um símbolo de licenciosidade, depravação, não é? Então você tem o ateísmo do Egito com a depravação de Sodoma. Quando que isso aconteceu na história? Interessante, hein? Ellen White diz no Spirit of Prophecy, volume 4, página 192, o seguinte: o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Olha aí, Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Na França, surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. O papado, retinha do povo as verdades da Bíblia. Não deixava o povo ler a Bíblia. Só aquilo que os padres e autoridades e prelados diziam é que era aceito, né? O outro, o ateísmo, ensinou o povo a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu autor. Você percebe que, na verdade, é Satanás manipulando as marionetes. As bestas são marionetes de Satanás. Ele usa uma de uma forma, outra de outra, mas o propósito é o mesmo. Levar o povo para longe da palavra de Deus. Quer seja manipulando as verdades bíblicas, distorcendo-as por dogmas, quer seja dizendo que a Bíblia não serve para nada, como acontece com o caso aqui do ateísmo revolucionário iniciado na França. Olha que interessante, Ellen White falou ali de licenciosidade, de fornicação. Interessante que durante a Revolução Francesa o casamento foi desprezado. Note que as coisas estão se repetindo em nosso tempo, né? Então o casamento era tratado como um contrato transitório. Se você casasse com alguém e não gostasse da pessoa, não deu certo, rompe o contrato e parte para outra, né? O casamento foi desprezado, como estão fazendo hoje em dia de novo, né? Tentaram estabelecer uma semana de 10 dias para
desvincular de todo com a Bíblia, que apresenta uma semana de 7 dias, com o sábado como sendo ali o memorial da criação. Não deu certo, as pessoas começaram a adoecer, a ficar estressadas, passar mal. E humilhados, os franceses tiveram que voltar atrás e retomar a semana de 7 dias. Olha que interessante esse periódico que não é cristão, é uma revista secular, Blackwood Magazine, de 1870, confirmando aquilo que as profecias diziam. A França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Sabe o que mais? Lá no capítulo 11 é dito que as pessoas desse período dariam presentes umas às outras quando as testemunhas fossem mortas e lançadas em praça pública. Elas se presenteariam. E, curiosamente, aconteceu exatamente isso na França. Fizeram festas, se presentearam, porque agora a religião não era mais um empecilho para suas paixões. A Bíblia estava agora... tinha sido derrotada, segundo a compreensão deles, não havia mais travas morais. E foi um caos, realmente, a Revolução Francesa. Eu não vou aqui me deter nos aspectos políticos. Houve, sim, alguns benefícios dessa Revolução, mas no que diz respeito à religião, foi um caos. Foi terrível. A religião foi banida por algum tempo dali. Um livro muito bom sobre esse assunto da Revolução Francesa, de Christopher Dawson, Os Deuses da Revolução. O autor, ele diz o seguinte, na página 7. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792, portanto, época da Revolução Francesa, ele escreveu que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Que religião? Ela consiste de uma negação de toda a religião. E seus adeptos, diz aqui o embaixador americano, seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita e estão igualmente prontos para devastar o mundo, a fim de angariar prosélitos. Veja só, um novo tipo de religião ateísta, mas com o mesmo fervor, digamos, missionário do cristianismo que eles tentaram destruir. Dawson diz mais aqui, como o cristianismo, o novo culto era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção, olha a palavrinha mágica, pela revolução. Veja, uma religião ou uma ideologia contrária a Deus, ao casamento bíblico e aos valores, outros valores judaico-cristãos. Você tem visto hoje de novo esse tipo de coisa acontecendo? Sim, porque as 3 bestas continuam atuando no mundo, de formas diferentes, mas com o mesmo propósito. Eu quero repetir isso para ficar bem claro. Então veja, mais uma vez aqui eu quero citar um autor reconhecido no meio adventista, Mervyn Maxwell, em seu livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. Ele diz o seguinte, página 290. Outro importante legado da Revolução Francesa foi o comunismo. Karl Marx, ao sistematizar o comunismo, e Lenin e Trotsky, ao prepararem a violenta Revolução Bolchevique, em 1917, analisaram cuidadosamente o curso da Revolução Francesa. Olha a inspiração para eles. Durante o processo, eles assimilaram extremamente bem uma lição correlata, ensinada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Tratava-se da doutrina de que uma minoria, que sabe o que é melhor para o povo, deve impor sua vontade à maioria, para o próprio bem desta maioria. Diz o professor Palmer, citado aqui por Maxwell, o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Então, houve desdobramentos culturais, ideológicos, muitos dos quais vemos ainda hoje em nosso mundo. São filhotes da Revolução Francesa, ok? O neoateísmo é um deles, né? Inclusive, esses 4 senhores aqui, que eram tidos como os 4 cavaleiros do neoateísmo, né? Fizeram muito aí nos anos 90, 2000, para tentar acabar com a religião mesmo, né? Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, esse já falecido, tentaram de tudo, né? Para manter viva, sem que eles soubessem, talvez, a chama da Revolução Francesa, a chama do ateísmo que nega a palavra de Deus. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque o mundo tem que se tornar mais e mais religioso para que a besta preferida de Satanás, a besta do mar, tenha preponderância e possa atuar com força neste novo mundo, neste mundo que caminha para o fim. E pesquisas aí mostram, como por exemplo essa do Washington Post, que a religiosidade vem crescendo cada vez mais no mundo, né? Outra pesquisa aqui apresentada pelo The Guardian,
Em 2018, né, 84% da população mundial afirma seguir uma religião, alguma religião. Não quer dizer que tem uma igreja, tem muitos desigrejados hoje em dia, mas também não quer dizer que são ateus. São pessoas que têm algum tipo de religiosidade, algum tipo de fé latente ali e que eles praticam de alguma forma. Por mais que os neoateístas como Richard Dawkins tenham feito campanhas contra a religião, como esta aqui, né? There is probably no God. Então pare de se preocupar e aproveite a vida. Provavelmente não há Deus. Por mais que eles tenham tentado, não conseguiram suplantar a ideia de que Deus existe, de que algum Deus existe. Richard Dawkins chegava ao absurdo de promover acampamentos. Veja aí, dizem que nós cristãos é que somos doutrinadores de crianças, né? Olha o que faziam aí esses ateus. Acampamentos, levavam crianças para lá e ensinavam para elas o quê? Ateísmo, ok? Tentaram, mas não conseguiram, não deu certo. Então temos o seguinte, fechando aqui esse resumão. A besta do mar, Roma papal, uma besta religiosa, a besta da terra, os Estados Unidos, uma besta política, e a besta do abismo, a Revolução Francesa, uma besta ideológica. Curiosamente, as três continuam agindo em nosso mundo. E aí está um gráfico para você visualizar melhor. 538, com Edito Justiniano, a besta do mar tem poder e age de forma irrefreada por 1268 anos. Em 1798, ela sofre uma ferida mortal, que vai ser curada. A Terra vai se maravilhar com isso. Em 1929, a partir dali, entende-se que essa ferida começa a ser curada com o Tratado de Latrão. Estados Unidos os Estados Unidos são fundados, a nação é fundada em 1776. Veja, já é perto do tempo do fim aí, né? 1798, então essa besta da Terra, ela começa a sua atuação, na verdade ela assume o seu poder e protagonismo no mundo após ali a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Então é uma besta realmente do tempo do fim. E a besta do abismo, a Revolução Francesa, ela podemos colocar como data ali 1789, né? E a atuação dela de forma ideológica continua existindo em nosso mundo. Feito esse resumo, nós podemos avançar então para a segunda parte, que tem que ver com a ferida mortal sendo curada e como a besta do mar, que é a preferida de Satanás, entre as suas marionetes, ela vai realmente assumir um protagonismo tremendo nos últimos dias. Apocalipse 13, 1-3, não vou ler também com vocês, mas você conhece a história, né? Da cura da ferida. Uma de suas cabeças foi golpeada, mas a cura começa a acontecer. E não sei se vocês se lembram, mas em 2015, olha, profecias se cumpriram debaixo do nosso nariz de forma tremendamente fantástica, né? Pela primeira vez na história, um papa, ele vai aos Estados Unidos e ali ele fala, né, fala ali na Câmara, ele fala na ONU, na sede da ONU, em Nova York, e discursa ali. Eu me lembro que eu acompanhei ao vivo esses discursos, fiz minhas anotações, achei muito interessante. Pena que eu não tenho tempo aqui de destacar partes do discurso do Papa Francisco ali, mas algumas coisas me chamaram muita atenção, inclusive essa aqui, por exemplo, né? Enquanto o Papa discursava ali na Câmara, o presidente da Câmara estava emocionado, chorando. E quem estava ao lado dele? Uma figurinha já agora bem conhecida, naquela época nem tanto, né? Era um senador, Joe Biden. Aí está, o possível futuro presidente dos Estados Unidos, né? Estava ali como católico, um senador católico, né? Estava ali acompanhando, visivelmente contente, o discurso do Papa Francisco. Esse foi um momento histórico também inédito. Depois do discurso na Câmara, o Papa vai ali à sacada, né, do Capitólio e dali profere uma bênção sobre uma multidão reunida em Washington para ver o Papa, né? Eu lembro que na época eu li um artigo de um jornalista no estado de São Paulo destacando o ineditismo dessa cena, dizendo que no século XIX, por exemplo, isso seria impensável, porque a América protestante tinha ali até preconceito, né, contra o que eles chamavam de papistas, aqueles que seguiam o Papa cegamente, enfim. Mas no século XX, né, XXI, a gente já vê uma mudança radical na história. A América abraça o Papa, a América recebe de braços abertos o Papa Francisco. No dia 26 de setembro de 2015 também, o Papa então vai até a ONU, em Nova York, e ali discursa para líderes de 193 países. Estava lá nossa presidente, a Dilma Rousseff, inclusive, né? Então ali ele faz um discurso para todos esses países, né?
e é aclamado realmente como um líder mundial, um líder agregador, enfim, tudo isso, né? O mundo se maravilhando com a cura, tá? Outra coisa inédita que o Papa Francisco protagonizou, ele foi até Abu Dhabi, um país muçulmano, e lá ele é recebido como campeão da paz, o lutador pela ecologia. Veja que interessante, né? Já é passado, isso já é história. Recordando, Apocalipse 17, 1 a 3, lembram que nós lemos? Tem estes um só pensamento. Há uma convergência, há uma série de alianças sendo costuradas. E aí, um texto como este aqui de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, ele se torna realmente algo fantástico, né? Porque foi escrito no século XIX, muito antes de qualquer tipo de aliança como essa acontecer. Na verdade, quando Ellen White escreveu O Grande Conflito, pessoas que leram devem ter até torcido o nariz, porque viram ali que ela disse que haveria uma aliança, né? Uma ponte entre três poderes, né? O protestantismo apostatado, a Igreja Romana e o espiritualismo, né? E naquele tempo era um absurdo dizer isso, porque realmente não havia ponte nenhuma, havia um abismo. Hoje, essa ponte existe, está bem pavimentada, as mãos já foram dadas, né? Agora, veja que texto impressionante. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Aquilo que aconteceu em 1260 anos ali, né, aquele tempo de perseguição, ela diz que vai acontecer de novo, ok? Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Esse vinho são os enganos, os dogmas, as deturpações da Bíblia. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre este tempo. Olha aí, tem estes um só pensamento. Apocalipse 18, 3 a 7 e 17, 13 e 14. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Esse é o ponto que eu destaco aqui para vocês. Acho que ali atrás eu acabei não lendo Apocalipse 17, 13 e 14, né? Eu li o comecinho para identificar essa besta aí essa mulher montada na besta, mas nos versos 13 e 14, especificamente, João fala sobre esse pensamento único, ok? E veja o que ela fala aqui, ó. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Gente, que laço seria esse, hein? Capaz de unir nações tão diferentes, pessoas tão diferentes, esquerda e direita, gente do sul e do norte. Não é interessante isso? Um laço de união universal. Grave essa expressão. Uma confederação de forças satânicas. E aqui ela cita o Apocalipse. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Essa confederação de interesses, de poderes, vai oferecer à besta o seu poder. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado, 1260 anos, ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Gente, cada vez mais a Idade Média se aproxima de novo. Esse é o ponto. Cada vez mais a opressão, a perseguição, a privação das liberdades individuais vai se aproximando. E se você não percebeu isso neste ano, não sei como é que vai ser para você perceber isto, tá? Já vou explicar mais em detalhes esses pontos aqui também. Ambientalismo, a nova religião planetária. Esse é um assunto sobre o qual eu tenho falado já faz quase 10 anos. Na verdade, o meu amigo pastor Sérgio Santelli e eu conversávamos muito sobre isso quando cursamos juntos o mestrado lá no NASP, ali por volta de 2005 a 2008, mais ou menos. O primeiro vídeo que eu postei sobre esse assunto foi em 2008. Olha só quanto tempo já faz. Está no meu canal e eu já estava ali defendendo essas ideias e esses temas sobre os quais o pastor Santelli e eu conversávamos naquela época. Algumas pessoas nos achavam até meio doidos, meio fora da casinha, né, por falar desse tema, mas é interessante, viu? Nada como um dia depois do outro, né? Porque esse tema se tornou tremendamente forte, especialmente neste ano. Ele vem sendo cozinhado já ao longo desses últimos 10 anos, né? Mas neste ano a coisa ficou realmente bastante intensa. É interessante notar que alguns que se dizem conhecedores de profecias e tudo mais achem isso meio alarmante, mas, ao mesmo tempo, pensadores que não têm conhecimento de profecias estão percebendo que alguma coisa não vai bem com este mundo. Que tem gente usando essa bandeira ambientalista com fins, com outras finalidades. Um desses, por exemplo, é o Pascal Bernardin. Tem aqui na minha biblioteca o livro dele,
Um livro muito interessante, Império Ecológico, a solução, a subversão da ecologia pelo globalismo. É um livro muito revelador. E é como uma pedra clamando, gente. Olha o que ele escreveu aqui na página 10. O Pascal Bernardin, que é um pensador francês. Um discurso onipresente monopoliza as mídias e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Sim, eu concordo com ele, estamos. Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Sim, eu concordo com o Pascal Bernardin. Porque a verdadeira ecologia que nós, adventistas, defendemos é a mordomia cristã. Nós não somos contra a preservação do ambiente, nós, na verdade, lutamos para que nosso planeta possa ser preservado em boas condições até a volta de Jesus. Mas não temos a ilusão boba de que nós vamos salvar o planeta. Assim como eu não posso salvar o meu corpo, que vai envelhecer e que, se Cristo não voltar logo, vai morrer também, mas eu posso e devo preservá-lo nas melhores condições possíveis para que eu possa usá-lo para o bem. Assim também com a Terra. Nós temos que preservá-la o quanto possível. Mas não tenhamos a utopia boba de que vamos salvar a Terra. Não vamos. Ela vai ser destruída, na verdade. Algumas pessoas abraçam algumas utopias, algumas causas, e se esquecem de que a Bíblia ensina coisas diferentes, né? Nós não precisaríamos, na verdade, ser adeptos de certas ideologias, bastaria para a gente ser cristãos. Se eu for cristão, por exemplo, se eu for criacionista, eu vou ser antirracista, não é verdade? Porque para mim, né, que sou um defensor do criacionismo, não existem raças. Existe uma raça, a raça humana. Todos nós derivamos de Adão e Eva, e depois de Noé. Portanto, somos todos irmãos, pertencemos a uma única raça. Existem variações étnicas? Sim, isso é até previsto pelo criacionismo, são meras adaptações. Não faz de seres humanos, porque tem cor diferente de pele, raças diferentes. Então, nos bastaria ser criacionistas bíblicos para defender a igualdade racial. E outras causas mais, né? Se fôssemos realmente bíblicos, não precisaríamos abraçar alguns desses movimentos que foram sequestrados por outras causas, outras bandeiras, que na verdade são contrárias aos princípios bíblicos. É um paradoxo, mas Satanás é especialista em criar paradoxos, em criar armadilhas, em sequestrar bandeiras. O Pascal Bernardin diz mais aqui também na página 12. Ó. Presta atenção agora e lembre do que Ellen White falou em Mensagens Escolhidas. Qual foi a expressão que ela usou mesmo? Laço de união universal. O Pascal Bernardin usa quase a mesma expressão, só que Ellen White escreveu no século XIX, Pascal Bernardin no século XX. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. Quase a mesma frase, né? a mesma expressão. Ela chama de laço de união universal, ele chama de princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Gente, tudo isso já estava escrito. Esse princípio deverá, que Ellen White chama de laço de união universal, e que ele fala aqui que é o ambientalismo, né? Portanto, esse princípio ambientalista deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Use máscaras, não ande em tal lugar, não se aglomere, não vá, não faça. Gente, ele escreveu isso antes da pandemia, mas a pandemia se mostra um laboratório tremendo para a concretização das coisas que foram anunciadas, quer seja por Ellen White há um século, quer seja por esse pensador visionário há pouco tempo atrás. Esse princípio deve permitir a instauração de um governo mundial. Pedras clamando. Pensadores que não conhecem as profecias, vendo mais longe do que muita gente que diz conhecer as profecias. Religião mundial, governo mundial, privação de liberdades. Tudo isso, gente, está acontecendo no nosso tempo. Interessante que em 2009 eu publiquei na Revista Adventista, quando eu era editor do Espaço Jovem da Revista Adventista, um pequeno artigo com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. Faz 11 anos. Na época, alguns acharam um pouco exagero. 11 anos depois, o que eu leio num podcast de política?
Ambientalismo é a nova religião. Estão percebendo? Quase o mesmo título, né? Aquecimento global, ambientalismo, mesma coisa. É a nova religião. Uma religião planetária, uma religião urbana, uma religião que não tem doutrinas, mas que consegue agregar as pessoas, um laço de união universal. Veja só aqui, ó, Sino da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Eu gravei na época um vídeo, tá aqui, ó. Eu não vou ter tempo de explicar para vocês o que aconteceu nesse sínodo lá no Vaticano, mas vale a pena assistir no meu canal esse vídeo. O título é O Sínodo da Amazônia e o Ecumenismo. Eu gastei um bom tempo estudando o instrumento Laboris, que é o documento que os bispos e arcebispos e o Papa estudaram durante o sínodo. Fiz um resumo aí à luz das profecias e aí está, nesse vídeo, o que eu apresento, uma meia hora de vídeo mais ou menos para você. A nova teologia da libertação. É muito interessante como muitos pensadores que não são cristãos têm percebido que, na verdade, o Papa Francisco tem pregado uma espécie de ecossocialismo. Uma nova teologia da libertação que tem como proletário o planeta Terra. Não mais o pobre dos anos 80, lá, a opção preferencial para os pobres, né? Agora, o proletário que tem que ser libertado é o planeta Terra. Esse documento aqui, do sínodo, é mais pagão do que cristão. Não fala em Cristo como Redentor, muito menos em volta de Jesus como a solução definitiva, mas fala muito em Mãe Terra, em nossa casa comum. Inclusive fotos, né, ali do sínodo mostravam estatuetas, né, da Pachamama, né, uma divindade aí indígena. Veja que coisa, a que ponto chegou a deturpação do vinho de Babilônia, né, e multidões bebendo desse vinho. Avancemos aqui. O mundo depois do coronavírus, decreto dominical. Gente, olha, eu posso dizer para vocês, irmãos de Vila Madalena e os demais que estão nos assistindo, que possivelmente esta palestra aqui seja a mais importante que eu já apresentei nos últimos anos. Porque aqui eu estou resumindo vários pontos de várias palestras que eu já apresentei por aí, de vários posts. Eu procurei agrupá-los todos aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou gastar ainda para terminar esse tema, mas eu peço que vocês, por favor, prestem atenção, fiquem atentos para pegar todo o fio da meada, toda a linha que eu quero construir com vocês, tá bom? Então, sigamos aqui. O mundo depois do coronavírus e o decreto dominical. Covid-19, o mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Ficou claro que durante a quarentena, a Terra, ou pelo menos partes dela, se restabeleceu, né? Das agressões que vinha sofrendo pelas emissões de gases e poluição e tudo mais. Isso é fato, isso foi perceptível. Aqui um jornal francês, L'Indépendant, os efeitos espetaculares do confinamento no planeta. Uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. Eu quero que você vá percebendo agora como a pandemia vai sendo relacionada com a crise climática. E isso interessa demais as bestas. Tá? Você vai perceber também por quê. Revista Exame, as emissões de dióxido de carbono, de nitrogênio, digo, na região de Wuhan, lembram? O epicentro da pandemia, lá na China, caíram de 10% a 30% entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro de 2020, em comparação com 2019. A despoluição foi um fato, foi perceptível. Olha aqui, as águas dos canais de Veneza, geralmente lá turvas, né, por causa da poluição, muitos turistas, com a quarentena, com o confinamento das pessoas que poluíam, ficou assim, clarinhas. Peixes foram avistados ali, né? Então, uma coisa é certa, a Terra agradeceu. Este camarada aqui, Yuval Noah Harari, é um pensador judeu, tem sido encarado como uma espécie de guru do século XXI, jovem ainda, tem aqui a foto dele para vocês verem, né? Tem escrito livros aí que têm sido muito apreciados pelo público. Neste livro aqui, feito às pressas durante a pandemia, na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Olha o título, gente. Para combater a pandemia, falta um grande líder. Yuval escreveu o seguinte: as decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. Gente, é outra pedra clamando, você percebe? Ele diz mais:
O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. Mas esses não são tempos normais. Olha só, é o que eu disse há pouco, né? Em um ano, vimos políticas, decisões, decretos serem efetivados, coisa que no ano anterior ou em anos anteriores jamais isso seria concebível. Mas em tempos de crise, em tempos não normais, essas coisas acontecem. E com uma facilidade tremenda. Vatican News, um site oficial do Vaticano, dizendo que a comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Olha aí o entrelaçamento dos temas, das agendas, né? Outra notícia do Vatican News. O Domingo do Clima. Já deram nome agora para a coisa, viu? E você já começa a entender aonde eu vou chegar. O Domingo do Clima para uma igreja sempre mais ativa. Já estão chamando desse jeito a quarentena de um dia na semana. Entendeu? As pessoas terão que trabalhar duro para se recuperar da crise financeira. Mas, por outro lado, foi perceptível que parar um pouco faz bem para todos. Faz bem para a economia, faz bem para os trabalhadores, faz bem para as famílias e faz bem para a terra. Mas como não podemos parar muito, temos que trabalhar, pelo menos, quem sabe, um dia por semana não seria uma boa ideia? É essa a ideia que já vem sendo apresentada desde 2015 pelo Papa Francisco na Laudato Si, a sua encíclica ecológica. Tem uma sessão em que o Papa apresenta ali o domingo como uma possível solução para amenizar os efeitos da crise climática. Sabia disso? Não é interessante como agora essa proposta passa a ser bem vista, bem considerada? A pandemia resultou da destruição da natureza, diz a ONU, ok? E ali a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. A pandemia resultou de uma destruição da natureza. Estão juntando as coisas. Não só o Vaticano, como também autoridades seculares dizendo a mesma coisa, né? Papa Francisco diz que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, ela pode ser uma resposta da natureza à crise climática. Mas é claro que iria aproveitar para surfar nessa onda, né? Quando as pessoas estão com muito medo, elas cedem suas liberdades, elas aceitam decretos, elas são mais facilmente dirigidas pelo instinto de rebanho. Então, se você linka uma crise com outra, você tem uma supercrise. A pandemia se originou da crise climática, então as duas coisas agora têm que ser combatidas. Temos que fazer alguma coisa para salvar o mundo. CNN Brasil, o Ministério da Saúde informou que pretende criar um sistema de identificação por QR Code para as pessoas que se vacinarem contra o novo coronavírus. Sim, vem aí monitoramento, vem aí controle. Eu não vou aqui discutir se a vacina tem que ser tomada ou não, essa é uma decisão bastante pessoal, mas um ponto é realmente certo. Esse assunto vai ser usado para controle populacional. Para controle das pessoas, inclusive há países aí que só vão aceitar viagens, pessoas que tiverem algum tipo de carimbo no passaporte, algum tipo de identificação, talvez por QR Code, para mostrar que elas tomaram a vacina. Estão percebendo? Gente, o QR Code não é a marca da besta, tá bom? Tem pessoas aí já se adiantando, dizendo, então aqui está a marca da besta. Olha só, nos anos 90 era o código de barras. Já foi superado, depois veio o tal do chip. Já ficou para trás, agora é o QR Code. Isso não é a marca da besta, você sabe que não. Satanás não seria tão bobo assim de colocar uma coisa tão simples. E mais, quem mora no meio do mato lá que não vai receber esse código, não vai receber nenhum chip, quer dizer que ele já está livre então da marca da besta, porque mora isolado? Ou então uma pessoa inocente que não sabia nada sobre isso, acaba recebendo esse chip ou QR Code ali, só porque ela recebeu sem saber do que se trata, ela já foi marcada com o selo da besta e vai se perder por causa disso? Não tem nada a ver, gente. A marca da besta, assim como o selo de Deus, será tema de discussão planetária. Haverá uma agitação sobre esse assunto. Ele estará na mídia. As pessoas vão compreender que tem que ver com adoração esse assunto. Não só com controle. Agora, claro que o QR Code, que o chip poderão ser usados para controle, claro, isso sim, mas não são a marca da besta. Não caiamos nisso. Vamos estudar a Bíblia com mais seriedade, para não ser enganados por coisas tão bobas, não é verdade? Então a marca da besta é o domingo, porque ela se opõe ao selo de Deus. O selo de Deus é o sábado, é o memorial da criação, é o quarto mandamento que aponta para a autoridade do Criador do universo, o grande legislador. Qual é a única marca que poderia se opor a esse selo? Tem que ser um dia, porque é o antisselo de Deus, tem que ser um dia. E qual é o único dia da semana que aponta para o poder da besta? É o domingo.
Então vamos ensinar o que está na Bíblia. Vamos conhecer mais a fundo esse assunto. Tenho vídeos em meu canal, procurem lá, por favor, para saberem com mais detalhes essa questão. Secretário-Geral das Nações Unidas, né? O site ali dizendo o seguinte, que a ONU pede que seja declarado estado de emergência climática. Pronto, já estão pedindo isso. Estado de emergência climática. A ONU está pedindo isso, dos países. E quando existe um estado de emergência, o que acontece? Você sabe, mas eu vou usar aqui mais um autor secular. Um grande filósofo chamado Roger Scruton, no livro Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, escreveu o seguinte, novamente é um autor que não tem nada a ver com religião, com adventismo, mas é uma pedra clamando, percebendo coisas que muitos que dizem conhecer as profecias não percebem. Página 39, ele diz, previsões alarmistas desse tipo, como a climática, são recorrentes na história. E há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamos-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. Eu não quero morrer, eu quero que façam alguma coisa para me salvar, então façam o que for necessário, ainda que seja me prender. Olha aqui, que paradoxo. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, e as bestas adoram isso, de cima para baixo, autoritárias, têm as emergências em alta conta. Emergências fazem as coisas acelerar, fazem as pessoas ceder. E o que eu acabei de ler para vocês aqui? O que a ONU quer? Que seja transformado, né, seja declarado estado de emergência climática. Isso é muito interessante para os governantes, aqueles que querem, que têm pretensões ditatoriais. E acima deles todos, as bestas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 152, há mais de um século, Ellen White escreveu. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem, que concordam, que atuam ali, ignoram para onde os leva a corrente, a onda. Os intuitos professados, ditos, né, são de índole branda. Vamos salvar a terra, vamos preservar as girafas da... Como é que é? As girafas da Amazônia lá, né? Essas coisas que apareceram por aí. Tem aparência até cristã, mas é um falso ambientalismo, né? É panteísta, muitas vezes. É marxista, como a gente viu no caso do Papa, não é? O verdadeiro ambientalismo é mordomia cristã. Não precisamos abraçar nada, repito. Precisamos só ser bíblicos. Então, como diz Ellen White, os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas a sua fala há de revelar o espírito de quem? Do dragão, Satanás. Muita gente sincera, muita gente inocente está abraçando essas causas, porque elas realmente parecem justas e corretas, como outras causas mais. Mas, infelizmente, não sabem que muitas vezes estão sendo usadas como bucha de canhão, como se diz, né? Como, para usar aqui uma expressão horrível, de Stalin, idiotas úteis. Não sou eu que estou dizendo isso, Stalin que usou essa expressão. Mas, infelizmente, acabam muitas pessoas sendo manipuladas por esses poderes, por esses interesses, estão defendendo questões que para elas são importantes, e aparentemente são importantes mesmo, só que por trás disso, o intento real não é revelado. A causa dominical, os interesses da besta, não é? O grande conflito, página 589. Agora eu vou revelar para vocês, se vocês ainda não sabiam, quem é o verdadeiro causador maior das crises climáticas. Satanás também atua por meio dos desastres naturais, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. E ela fala aqui nesse trecho, né, do seu livro também, que ele faz com que ciclones, furacões, saraivadas aconteçam, porque ele estudou a natureza, o funcionamento dela. Ele trará calamidades sobre outros e levará as pessoas a crer que é Deus que os aflige. Estão percebendo o que está dito aqui? Que, à medida que as crises climáticas, né, que os furacões, saraivadas, inundações, vão acontecendo mais e vão acontecer mais e mais, isso está profetizado, a culpa será jogada sobre aqueles que não querem participar da grande convergência. A culpa será colocada na conta daqueles que não concordam com o dia do clima, com o dia de repouso, que todos agora estão aceitando. Mas é todos mesmo? Sim, são todos mesmo.
Grande Conflito, página 257, confirmando agora o que eu disse. O grande enganador persuadirá os homens a lançarem todas as suas tribulações na conta daqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo, Laudato Si, o dia do clima, o dia verde, seja estritamente imposta. Queridos irmãos, se vocês não leram ainda o Grande Conflito, esse best-seller passou da hora. Por favor, peguem da estante, peguem esse livro e leiam, estudem, juntamente com a Bíblia. Está tudo ali. Você percebeu? Quem será culpado? Por quê? Que tipo de circunstância vai existir para que pessoas pacíficas, pessoas que também concordam que o meio ambiente tem que ser preservado, pessoas que também concordam com a preservação da família, pessoas que doam cestas básicas, pessoas que doam sangue, pessoas que têm projetos tão bonitos como igreja, sejam perseguidas. Que tipo de mudança será essa? Você pode fazer uma experiência. Tente entrar num estabelecimento comercial sem máscara. Você será hostilizado, provavelmente. Tente agir em desacordo com algumas determinações, algumas das quais até bastante estranhas, para você perceber. Lá no meu estado natal, por exemplo, Santa Catarina, durante um tempo da primeira etapa da pandemia, na primeira onda da pandemia, a polícia chegou a usar helicópteros para causar tempestade de areia na praia, para expulsar dali os banhistas. Né? Pessoas chegaram a ser presas. Então, basta uma mudança nas circunstâncias que nos rodeiam, basta que crises e mais crises aconteçam para que pessoas acabem sendo vistas como culpadas por uma coisa que elas não têm culpa, de uma coisa que elas não têm culpa. Eu assisti algum tempo atrás um vídeo lá no programa Vejam Só. Eu não vou exibir agora aqui, é um pouquinho longo, mas enfim. Eu admiro muito o pastor reverendo Cocarelli, que é o que entrevista geralmente os convidados ali. É sempre ele que entrevista, né? Eu já estive nesse programa, o Dr. Rodrigo Silva, Leandro Quadros e outros adventistas mais também já participaram, pastor Sérgio Monteiro. É um bom programa, né, de debates e, enfim, teológicos, né? Nesse dia aí, o reverendo Cocarelli convidou um pastor presbiteriano para uma entrevista. E o curioso é que no fim dessa entrevista, eles estão falando sobre o domingo, a guarda do domingo, né? E esse pastor presbiteriano diz o seguinte, olha, Deus está pesando sua mão sobre a humanidade. Como? E por quê? Porque as pessoas não estão levando a sério a lei de Deus, incluindo o domingo. Aí está o que já havia sido profetizado há mais de um século. Né? E os culpados serão cada vez mais aqueles que discordam, aqueles que não aceitam, concordam com a causa, mas não aceitam o dia que está sendo usado para promover a causa, porque é o falso dia de guarda. É o país, já caminhando para o final agora, gente, para vocês verem a convergência. Extrema-direita francesa abraça a causa ambiental. Durante algum tempo, eu percebia que Estados Unidos, com o governo Trump, era um ponto fora da curva, porque o Trump não estava tão preocupado assim com o meio ambiente. Né? Governos de direita também, lá na Europa, não estavam também muito preocupados com isso. Mas a causa vai crescendo, vai se tornando abarcante, engolindo tudo. E agora, vejam, mesmo governos de extrema-direita, chamados de extrema-direita, estão aí agora abraçando a causa ambiental. E cada vez mais esse fenômeno vai acontecer. Portanto, mesmo as divergências que há entre esquerda e direita poderão ser, nesse aspecto aqui, suplantadas, porque há uma causa maior que ameaça a todos. Não importa se você é do norte ou do sul, lembram? De leste a oeste, de direita e de esquerda. Estamos todos no mesmo barco. E se o barco afundar, todos iremos para o mesmo lugar. Então a ideia é essa. Vamos, sim, abraçar a causa ambiental. Olha aí. A economista que defende uma mudança radical do capitalismo para um mundo pós-pandemia. Esse tema está crescendo. Essas vozes vêm se avolumando. Noam Chomsky, um pensador bastante respeitado, ouvido, diz que somente um novo acordo verde pode nos salvar de um novo desastre pior do que essa pandemia. Gente, o que pode ser pior que a pandemia? Desastres climáticos. E o que temos que fazer então? Além de usar máscaras, além de isolamento social, nós temos que ter um novo acordo verde. E quem está por trás promovendo esse acordo? Ninguém menos do que ele. Papa apresenta plano para ressuscitar a humanidade após a pandemia. Chefe da Igreja Católica pede um esforço comprometido de todos
para provocar um impacto real no mundo. E ele vem sendo ouvido. Praticamente o único líder mundial que tem realmente acesso, né, que tem a atenção de todos os governantes. Ele conquistou esse status. E agora, você deve saber desse assunto, né? O Fórum Econômico Mundial está falando a mesma coisa. O mundo precisa de um Great Reset, de um novo recomeço, parar tudo, zerar e começar com uma nova economia. A economia de Francisco. Assista no meu canal esse vídeo aí, tá bom? O título é The Great Reset. Está lá no meu canal no YouTube. Eu dedico mais tempo a falar desse assunto aí, porque aqui não dá para a gente falar. Mas uma coisa que me chama a atenção é, mais uma vez, nunca, jamais falam em volta de Jesus, mesmo tendo o Papa encabeçando essa coisa, mesmo tendo um líder da maior religião cristã do mundo. Nunca diz, olha, vamos fazer o que podemos, mas a solução final é a volta de Jesus. Não, isso não existe. A solução virá pelo esforço humano meramente, pelas mãos humanas. É o que o Fórum Econômico Mundial está pregando aí com esse Great Reset. Isso aqui também me surpreendeu, esta semana, um concílio para um capitalismo inclusivo com o Vaticano. O Vaticano torna pública sua aliança com os mercadores da terra, os poderosos. Vamos à Bíblia de novo? Agora, Apocalipse 18. E eu estou, como eu disse, caminhando para o final aí, tá bom? Apocalipse 18. Abra aí comigo a Bíblia, isso é surpreendente. Versos 3 e 23. Veja só o que diz aqui o profeta João. Apocalipse 18, o verso 3, diz o seguinte: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores, olha aí o capitalismo, né? Olha aí o que está acontecendo, essa aliança sobre o novo capitalismo. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E o verso 23 diz assim, ó, 18, 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de sua lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo e de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Babilônia seduz os mercadores, os poderosos, os grandes do mundo, as grandes corporações, as grandes famílias. Eu cito aqui Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Mastercard, Visa, Allianz, DuPont, Johnson & Johnson e muitas outras corporações financeiras estão se unindo para essa proposta encabeçada pelo Vaticano de um capitalismo novo, de um Great Reset, de uma nova economia, uma economia de Francisco, mais inclusiva, mais justa. É tudo muito bonito, não é verdade? Mas o que está por trás de tudo isso? Objetivo: transformar a ordem social vigente para um capitalismo inclusivo, com poder centralizado. A verdadeira nova ordem mundial de que tanto se fala. E todo mundo está falando disso. National Geographic, um mundo de novembro, tá? Um novo mundo, um novo futuro. Como a ciência, a natureza e a cultura vão mudar. Os cientistas, os nossos novos super-heróis. Oportunidade para salvar o planeta. Um vírus põe a humanidade à prova. Está tudo aí na capa da National Geographic. Jornal Secular de novo aqui, viu? Hartford Courant. A Terra precisa de um sábado verde. Só que esse sábado, você sabe que é o domingo para os protestantes, né? Então a Terra precisa de um sábado, de um domingo verde. Uau! Governo francês anuncia a criação de delito de ecocídio. Uma nova palavra aí para vocês. Com multas milionárias e prisão. Quem agora passar a degradar a natureza pode ser enquadrado como criminoso de ecocídio e poderá ser multado em multas milionárias e até preso. A que ponto estão chegando as coisas, tá bom? Um prefeito lá da Califórnia dizendo que não usar máscaras em público pode ser tido como um ato terrorista doméstico. Gente, olha que coisa. Não usar máscara poderá ser tido como um ato de terrorismo. Eu pergunto, que outras desobediências no futuro poderão ser enquadradas como terrorismo também? Será que desprezar de alguma forma, ou ser encarado como alguém que despreza o dia da natureza, o dia verde,
o dia para salvar o mundo e as pessoas, não será também visto como um ato de terrorismo? Será que nesse momento não se cumpre aquela profecia de Ellen White em que ela diz que os que guardam o sábado, finalmente, serão objeto de execração universal? Eu creio que o cenário está sendo montado para isso aí, né? Israel começará a vacinação contra a Covid-19 em 27 de dezembro, está perto aí, né? Mas o que me chamou a atenção não foi o fato de estarem começar a vacinação ali em Israel, mas a fala de Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro, que disse o seguinte, que o ministro da Saúde está trabalhando em um passaporte verde. Disse Netanyahu que quem tiver sido vacinado poderá mostrar um certificado ou um documento, um QR Code, sei lá o quê, com o qual poderá entrar em eventos, supermercados e todo tipo de serviço. Gente, com o celular, esse tipo de rastreio já será possível. E aí, se eu não puder entrar no mercado para comprar porque eu não fui vacinado, ou porque eu não aceitei alguma outra coisa que vem aí para o futuro, eu acho que eu não vou mais poder comprar nem vender, né? Interessante, né? Como as coisas vão acontecendo aí, né? Mas sejamos fiéis a Deus. Servos de Deus já foram perseguidos no passado. Servos de Deus não foram só privados de ter alimento, perderam a vida. Que tipo de cristãos somos nós? Se nós cedemos agora, o que garante que vamos permanecer em pé quando a nossa vida estiver ameaçada? Permaneçamos pelo que é certo, fiéis até o fim, até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, é o que diz o nosso Senhor. Tantas coisas que eu poderia falar, né? Queixa contra aquecimento global é aprovada por Tribunal Europeu. Agora, você ser visto como alguém que não se alinha com essa pauta, você pode ser taxado como criminoso. Agora, isso aqui é bem recente, né? Em telefonema com o Papa, Joe Biden, o presidente, que poderá ser o presidente dos Estados Unidos, né? Diz que buscará trabalho conjunto sobre meio ambiente e imigração. Aquilo que Trump não fez, era o ponto fora da curva, Biden, se empossado, vai fazer. A primeira coisa que ele fez, quase, foi ligar para o Papa e dizer, estou com você. Vamos combater realmente essa questão do meio ambiente aí, as mudanças climáticas, e agora a gente vê que realmente começa a caminhar o mundo para uma convergência tremenda. É o título da palestra, né? As profecias e a grande convergência. Terão todos um só pensamento. Os poderosos entregarão à besta o seu poder, e ali a coisa vai avançar. Gente, eu quero terminar com uma tônica positiva. Um texto que Ellen White enviou para a Conferência Geral reunida em 1896, dizendo o que é preciso para estar preparados para a volta de Jesus, que eu creio se aproxima rapidamente. O presente dever de todo o verdadeiro Filho de Deus é, primeiro, aguardar pacientemente. Queridos, não sejam impacientes. Tira da cabeça aquele pensamento, olha, a igreja está muito complicada, olharam torto para mim, tem gente tentando trazer ideologias estranhas para a igreja. A igreja é de Deus. A igreja pertence a Jesus e ele vai colocar tudo em ordem. Façamos o nosso melhor, mas não pense em sair da igreja porque há problemas nela. Talvez você seja até a parte do problema, não é verdade? Eu li uma vez um pensamento que dizia assim, eu não vou para a igreja porque tem muitos hipócritas lá. Alguém respondeu, venha, há lugar para mais um. Todos nós temos problemas, todos nós temos nossas limitações e pecados. A igreja é o nosso hospital. Fique, persevere, tenha paciência. Esse é o ponto 1. Ponto 2, vigiar atentamente. Vigiar os sinais, mas também a sua vida espiritual. Como está o seu preparo para a volta de Jesus? Olhe para você. Ok? Vigie o mundo e vigie-se. Vigie sua situação espiritual com Deus. E 3, trabalhar fielmente até a volta do Senhor. Dê estudos bíblicos, pregue o evangelho, entregue livro missionário. Agora é o momento, ainda temos liberdade. Aquele que trabalha para Jesus não percebe o tempo passar. Quando aquela nuvem surgir no horizonte lá, a nuvem de anjos que rodeia o Salvador, eles ficarão surpresos, já veio, Jesus chegou. Esse é o Senhor nosso Deus a quem aguardávamos. Mas quem não trabalha para Jesus, para esses o tempo demora. Esses têm tempo para reclamar, têm tempo para inventar coisas, para fazer fofocas, talvez, né? Se você estiver ativo na obra de Deus, você não vai olhar para o lado, você não vai perceber essas coisas, você estará com o foco bem certo. Então, se você fizer essas 3 coisas, como diz Ellen White, você estará preparado para a volta de Jesus. Aguarde pacientemente, vigie atentamente e trabalhe. Seja um missionário, faça tudo para alcançar as pessoas a quem você tem, com as quais você tem relacionamento, seu ciclo de relacionamentos,
Alcance essas pessoas, porque elas têm que saber dessas verdades, para que elas tenham a oportunidade que você teve também de escolher seguir Jesus. Faça isso. Eu quero te convidar a ler também com atenção Mateus 25, a parábola das virgens. Essa parábola é para o nosso tempo. Precisamos de óleo de sobra do Espírito Santo. Queridos irmãos, queridas irmãs, em breve, essa cena, que é só uma pintura, será uma realidade. Em breve contemplaremos o nosso Senhor Jesus, e as profecias têm mostrado que o calendário de Deus avança rapidamente. Estamos prontos para esse grande dia? Estamos prontos, e se eu morresse hoje? Meu pai faleceu há pouco mais de um mês. Era um homem forte, saudável. Isso nos pegou de surpresa. O caso do meu pai está decidido. E se eu morresse hoje ou amanhã? Como estaria a minha situação? E se você dormisse para este mundo hoje ou amanhã? Como estaria a sua situação com Deus? E se ele voltar daqui a 5 anos? Estaremos preparados? E se ele voltasse antes disso, estaríamos preparados? Pense nisso, por favor. Pense que as profecias foram dadas para que nós não fôssemos surpreendidos. Pense que Deus, em sua infinita bondade, em seu carinho, Ele apresentou por antecipação os eventos que estariam acontecendo e estão acontecendo em nosso tempo, para que nós nos preparemos para aquele grande dia. Não sabemos quando será. Qualquer um que marca datas ou sugere qualquer tipo de data está indo contra a vontade de Deus. Mas percebemos pelo cenário mundial montado que as coisas estão avançando. Independentemente de quanto falta para Jesus voltar, estejamos preparados para esse grande dia. Eu quero te convidar a fechar os olhos e orar comigo neste momento. Amado Deus, bondoso Pai, nós somos gratos, imensamente gratos, Senhor, por Tua bondade em nos antecipar os eventos finais. Obrigado, Senhor, pelas profecias que, quando estudadas com seriedade, nos mostram o caminho em que estamos trilhando. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes até o fim, até a volta de Jesus, ou se Tu desejares e assim o permitires, até o momento em que nós fecharmos os olhos para esta vida. Não importa quando, estejamos prontos. O que nós mais queremos, Senhor, é ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. O nosso nome de igreja já diz isso, nós somos adventistas, nós aguardamos o advento, nós pregamos o advento. Dá-nos, Senhor, saúde, disposição, entusiasmo para pregarmos o evangelho, pregarmos sobre a volta de Jesus a todos aqueles com quem entrarmos em contato. Abençoa grandemente a igreja de Vila Matilde e todos os demais que nos acompanharam aqui nesta sala. E a todos os que vão ser alcançados pela gravação desse vídeo. Abençoa, Senhor, a tua igreja e que nós permaneçamos firmes nela até o fim. São bênçãos que eu te peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém.